Nós vamos estudar um novo exemplo ilustrando o método de decomposição de Benders, ou L-shaped, com o objetivo de investigar o que está acontecendo quando a gente introduz esses cortes de otimalidade. Qual que é o papel dessa variável θ que nós introduzimos na nossa reformulação de Benders e como que o mestre de Benders está lidando com essa relação entre θ e x para aproximar a função recurso. Esse aqui é o nosso objetivo. Então nós temos um exemplo aqui bastante simples, que o nosso objetivo é simplesmente minimizar a expectativa da soma das variáveis de segundo estágio, y1 e y2. E a variável de decisão de primeiro estágio, ela pertence ao intervalo entre 0 e 10. Então o K1 para o nosso problema é o intervalo 0 e 10. E o acoplamento entre variáveis de primeiro estágio e de segundo estágio se dá por essa relação simples aqui, ó, y1 menos y2, são duas variáveis não negativas, é a diferença entre uma grandeza aleatória, um escalar xi, e a variável de primeiro estágio. Nós vamos assumir que nesse exemplo nós temos um suporte finito e que essa variável aleatória, esse escalar aleatório, ele assume um valor de 3 possíveis, 1, 2 ou 4, com a mesma probabilidade. Então a probabilidade para cada um desses três cenários aqui é a probabilidade de 1/3, são três cenários equiprováveis. O que a gente pode verificar aqui? Para qualquer x que eu escolher no meu primeiro estágio, eu consigo escolher um par y1, y2 que viabilize o segundo estágio. Então esse é um problema que eu só vou introduzir cortes de otimalidade, não há necessidade de cortes de viabilidade. Para investigar o papel dos cortes de otimalidade, o que nós estamos efetivamente fazendo quando estamos trazendo esses cortes para o mestre relaxado de Benders, nós vamos deduzir uma expressão analítica para Q caligráfico de x e para cada uma dessas funções Q de x de xi. Então, recordando, o que é Qx de xi? Fixado um valor x para variável de primeiro estágio e uma realização xi para o vetor de variáveis aleatórias, essa função Qx de xi é o mínimo atingido pela função y1 mais y2, a função objetivo de segundo estágio, quando xi assume essa realização que foi estabelecida xi e nós impomos x como decisão de primeiro estágio por esse problema. Então é o valor Q de x de xi, é como que essa função aqui varia em função de x e de xi. E o que é a função caligráfica Q de x? É a expectativa de Qx de xi, expectativa em xi, que no nosso caso, sendo finito o nosso suporte e os cenários sendo equiprováveis, três cenários equiprováveis, a nossa função Q caligráfica de x é a soma ponderada por 1/3 de Qx de xk para toda realização xk. Lembrando que nós acabamos de apresentar que xi assume um desses três valores desse conjunto com igual probabilidade. Então, para um determinado x fixo e uma realização fixa da variável aleatória, quem é a nossa função Qx de xi? Quem é esse valor desse mínimo? Como que isso aqui é minimizado? Bom, então, fixando x barra e xi, a solução ótima do segundo estágio, como que eu posso entender essa função, essa decisão ótima do segundo estágio? Então, x foi fixado, x está dentro desse intervalo aqui, ó. Então, me deu um x satisfazendo isso daqui. Um x barra satisfazendo isso daqui. O que eu preciso resolver, então? O problema que sobrou é minimizar y1 mais y2 para y menos y2 igual a xi, um xi particular, menos esse x barra, e essas duas grandezas maiores ou iguais a zero. Repara que elas fazem o papel de uma variável artificial que foi introduzida aqui. Então, o que na verdade eu preciso escolher no primeiro estágio? Preciso escolher alguma coisa que seja idêntica à
variável aleatória. Caso contrário, eu pago uma penalidade por esse desvio, né? Então, se a diferença entre xi e x barra é maior que zero, se isso aqui é maior que zero, eu aloco tudo isso em y1 e pago exatamente y1 na função objetivo. Então a decisão ótima é y1 menos y igual a xi menos x barra. y2 então é zero. E qual é o valor da função qx de xi? É exatamente essa quantidade xi menos x barra. Por outro lado, se essa quantidade aqui é menor ou igual a zero, eu aloco então menos y2 igual a essa quantidade que é menor ou igual a zero, e y2 é exatamente o simétrico dessa quantidade, né? Que está aqui, ó. Quanto que é a nossa função objetivo, então? Então é exatamente o valor de y2, o y pegou zero, então q de x de xi é essa quantidade. O que é, então, q de x de xi? Essa função aqui, né? Para um determinado xi fixo, se eu colocar na reta aqui o valor de x, isso aqui é a função módulo de xi menos x. A raiz dessa função, então, está exatamente no valor x barra, né, x igual a xi. Quando eu acerto a realização da variável aleatória na decisão de primeiro estágio, essa função q de x de xi vale zero. Quando eu escolho um valor de x maior que a grandeza aleatória xi, a minha função é x menos xi, essa parte aqui da curva. Quando eu escolho um valor menor que a realização xi da grandeza aleatória, eu estou nessa parte aqui da curva, né? Estou nessa parte aqui da curva. Então essa é a estrutura da função q de x de xi para um determinado xi fixo. A partir dessa observação, vamos escrever então como é q caligráfico de x. Bom, q caligráfico de x, nós sabemos, é 1/3 da função q de x quando xi vale a primeira possível realização, mais, vou colocar em evidência aqui, ó, q de x quando xi vale a segunda realização, que é 2, mais q de x quando a realização é a terceira, que é 4. Então, para xi igual a 1, que é a representação deste caso aqui, ó, qual é a função q de x de 1? Bom, para x no intervalo entre 0 e 1, essa função é 1/3 de 1 menos x. Por quê? Porque eu estou subestimando a função, o valor de xi. Então, quando eu olho para a função modular, para esse caso aqui, né, ó, quando eu estou trabalhando com xi igual a 1, que de xi 1, eu estou nessa faixa aqui, para o intervalo entre 0 e 1. Então, na composição de q de caligráfico de x, a parcela referente a qx de 1 é dado por essa expressão. Porém, a parcela de q2, q de x de 2, q de x com xi2 e q de x de xi4 corresponde a parcela acima do correspondente xi. Por quê? Porque para essas funções, para o xi igual a 2, por exemplo, para o xi igual a 2,
Isso aqui é 2, e o intervalo que eu estou considerando está aqui. Ó. Então, nós temos aqui 2 menos x e 4 menos x quando o que se não é 2, é 4. Então, nos dois casos, eu estou pegando o valor da realização da variável aleatória menos o valor que eu atribuí para x. E estou somando isso daqui. Quanto que dá essa soma aqui desses três componentes? 7/3 menos x. Quando agora eu considero o intervalo de 1 a 2, e por que eu estou dividindo nesses intervalos aqui nesse slide? Eu estou considerando os valores críticos da variável aleatória. Por quê? Porque eu sei que o meu valor de x tem que estar entre 0 e 10. Essa é a condição para nós termos viabilidade de primeiro estágio. E como a função objetivo tem essa forma aqui, ó, q de x de xi depende dos valores de xi, né, porque essa função modular aqui, ó, com raiz em xi, nós escolhemos os valores críticos para a gente compor a expressão analítica de q de x, são exatamente o limite inferior e superior que define o conjunto K1, mais os valores de xi relativos às possíveis realizações. Então, nós dividimos a construção da função q de x em alguns intervalos, em 4 intervalos, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 até 10. Para a primeira expressão, nós já investigamos que nós compusemos a função q de x a partir das primitivas qx de xi, para cada um dos 3 valores de xi. Agora a gente faz a mesma coisa para cada um dos outros intervalos importantes, esses intervalos críticos. Quando eu estou no intervalo 1, 2, repara que a função q de x de 1 já não é mais 1/3 de 1 menos x, é 1/3 de x menos 1. Por quê? O x já passa do valor de xi. Então, eu já estou computando a q de x de 1 por outra expressão que está vindo daqui. Ó, né? Que está vindo daqui. Ó. Que si menos x barra é menor que 0. Então, eu estou aplicando esse caso aqui. Por outro lado, para os outros dois valores, de xi 2 e 4, eu ainda estou computando como o valor de xi menos x e o valor correspondente de xi menos x. Então, somando essas coisas, esses três termos, nós temos essa função aqui como a expressão analítica de q de x para esse intervalo. E assim nós procedemos para cada um dos 4 intervalos, ou melhor dizendo, para cada um dos 2 outros intervalos que a gente ainda não discutiu. Mas ele é composto seguindo o mesmo raciocínio. Então, essa função q de x, que é aquele gráfico de x, é uma função linear por partes. Nós já sabíamos disso. Nós já tínhamos essa informação do nosso estudo de propriedades visto lá no capítulo 4 do livro, quando as funções são lineares, né, do primeiro e segundo estágio lineares, o suporte é finito, essa função recurso é uma função linear por partes. A gente já havia estudado essa propriedade. Né? Então, a investigação da estrutura ótima de q de x de xi nos permitiu compor e construir a função recurso q de x como essa função que no intervalo de 0 a 1 admite essa forma, no intervalo de 1 a 2 essa forma. Repara, eu estou trabalhando sempre com funções que são funções afim. Né? Então, de 2 a 4 é essa expressão, e de 4 a 10 é essa expressão. A cara da função é essa aqui, é uma função linear por partes. Então, o que nós vamos mostrar agora? Nós vamos ilustrar que quando o algoritmo de L-shaped insere cortes de otimalidade, o que nós estamos fazendo com esses cortes de otimalidade é criando uma aproximação por baixo dessa função q de x caligráfica. Ou, em outras palavras, nós estamos fornecendo uma outer approximation para essa q de x. Então, a cada corte de Benders, eu vou gerar uma função que vai aproximar por baixo
essa função q de x. Por exemplo, assim, ó, essa é uma função que aproxima por baixo, né, a função q caligráfico. Ela não é a função que suporta a q caligráfico, mas é uma função que aproxima por baixo. Os cortes de Bender vão aproximar e vão suportar essa função q caligráfico. Exatamente porque a gente vai gerar, na verdade, trechos ou semi-espaços desse epigrafo associado a q de x e x, né? Então, a cada vez que a gente inserir um corte de otimalidade, a gente vai melhorar a aproximação de q de x. E quem que está fazendo o papel de dar essa aproximação de q caligráfico de x? É a variável θ. É θ que está fazendo essa aproximação de q caligráfico. Quando a gente escreve isso daqui, ó, para todos os cortes de otimalidade possíveis, ó, θ maior ou igual a somatório, θ mais somatório em K de πk transposto tkx maior ou igual a somatório em K de πk hk, quando a gente escreve esse corte aqui agregado, para qualquer multiplicador π transposto que seja vértice do poliedro dual associado a esse problema aqui, ó, o que a gente está escrevendo é uma função. A gente está dizendo que o θ é o máximo dessas quantidades aqui, ó. Opa. O máximo dessas quantidades aqui, ó. θ tem que ser maior ou igual a menos isso mais isso daqui. Então, eu estou escrevendo para cada multiplicador, não preciso de um número infinito deles, a gente viu que a gente só precisa dos vértices, né, desses poliedros duais, mas é um número finito deles, né? A reformulação de Benders introduziu um conjunto de cortes de otimalidade que é finito. Então, o que na verdade a gente está dizendo é o seguinte, olha, o θ tem que ser maior ou igual a uma certa desigualdade, ao máximo entre quem? Uma determinada função em x aqui, ó. Isso é uma função em x para um determinado multiplicador, né? Uma função f1 de x, uma função f2 de x. Várias dessas funções, uma para cada possível vetor de multiplicadores que nós utilizamos. Então, nós estamos dizendo que o θ está sendo aproximado pelo máximo de funções lineares em x. Então, vamos supor que o conjunto de desigualdades que nós obtivemos, né, com os nossos cortes de Benders são desse tipo aqui, ó. f1 de x, θ2 maior ou igual a f2 de x, várias delas. Θ m maior ou igual a fm de x. Cada uma dessas funções aqui, ó, essas f's, nós sabemos que é uma função do tipo a transposto x mais b. Por quê? Porque a gente escreveu essas funções desse tipo por essa cara aqui, ó, somatório em K maior ou igual, né? Ou θ mais isso, maior ou igual a πk somatório hk. Nós escrevemos isso, né? Essa foi a estrutura que nós utilizamos. Então, essa cara dessas funções aqui, ó, é conhecida. São funções afim. Então, o θ pode ser escrito como o máximo dessas funções f1 de x,
f2 de x, fm de x, digamos que sejam m delas. Então, no caso de funções lineares, como que nós temos? Vamos colocar 3 funções afim aqui. Qual que é o máximo? Está aqui, ó, né? Vamos supor que aqui, esse aqui seja o eixo x, e aqui está a função θ. Se θ tem que ser maior ou igual ao máximo dessas funções, essa aqui é f1, essa aqui é f2, e essa terceira aqui está f3. Então, θ tem que ser maior ou igual a isso daqui. Olha a cara dela aqui, ó. Isso aqui é aproximação exata. Isso aqui não é aproximação, não. Isso aqui é função q de x exata. Isso aqui é que caligráfico exato. O que o θ vai fazer? O θ vai me produzir essas funções aqui, ó. Por exemplo, uma dessas. Quando eu tiver gerado duas, por exemplo, duas dessas, essas duas aqui, ó, a minha aproximação vai ser essa. Então é exatamente isso que a gente vai ver nesse exemplo. Então vamos lá, recuperando, né? Para o nosso mestre relaxado inicial, nenhuma desigualdade de Benders, nenhuma desigualdade de otimalidade, corte de Benders de otimalidade, nem de viabilidade. Nesse caso não precisa de viabilidade, já mencionei isso. Então nós temos que a nossa função objetivo é minimizar simplesmente θ, né? Nós substituímos a expectativa pelo θ, e o ótimo desse problema aqui, bom, esse problema é ilimitado em θ, e a gente pode assumir qualquer solução viável de primeiro estágio para compor uma solução para passar para o problema de separação, né? Então, uma vez que esse x barra precisa estar em qualquer valor desse intervalo, não há nada que diferencie um de outro, a gente escolheu aleatoriamente aqui, por acaso, o x barra igual a zero. E o θ barra igual a menos infinito. Então, essa é a solução da nossa primeira iteração do L-shaped. Resolvendo o problema de separação, né, para cada um dos cenários possíveis, a gente formula então cada um dos problemas de separação, a gente obtém os multiplicadores associados a cada um deles, e com esses multiplicadores, com a matriz W e com a matriz TK, que é uma matriz constante, e com os vetores H, que são exatamente a expectativa, exatamente o valor da realização da variável aleatória, a gente monta esse corte agregado aqui. Eu estou colocando corte agregado, por quê? Porque eu vou comparar com a função Q caligráfico de x agregada, né? Esse é o primeiro corte de Benders que é produzido. E ele é claramente violado, porque menos infinito mais zero não é maior ou igual a 7/3, né? Então ele é inserido no mestre. Então esse é um corte que a gente vai guardar no mestre relaxado na próxima iteração, e a gente resolve então esse problema aqui, ó, né? Que tem todas as restrições anteriores mais essa nova aqui. Então, na medida que eu coloquei agora essa restrição nova aqui no nosso gráfico, aqui está sendo representado pela curva alaranjada, entre 0 e 10 é o valor que pode assumir o valor, a variável x. Se antes era indiferente o valor de x, agora não é mais indiferente. Agora o valor de x, para essa aproximação de θ, existe um x de fato que minimiza essa aproximação, essa função aqui, ó, θ mais x maior ou igual a 7/3. Eu tenho que estar satisfazendo isso daqui, ó. E o par de pontos que minimiza essa escolha, né, que minimiza o θ, é o x mais baixo possível, de forma que o θ pega 7/3 mais ou menos, né, essa quantidade aí que eu atribuí a x, né? Então, o x que minimiza essa quantidade é 10, e o θ correspondente, o θ barra correspondente é menos 23/3. Então, repara, a minha aproximação anterior da função recurso era o quê? Bom, eu podia ir com θ de menos infinito a mais infinito. Eu não tinha nada que restringisse o valor de θ para o valor admissível do x, que é x pertencente
de 0 a 10. Agora não. Agora a parte que cabe para eu decidir é essa parte aqui, ó. Acima dessa curva. Então essa é a primeira aproximação que nós introduzimos para a função recurso. Aproximação da função recurso introduzida por um corte de otimalidade. Então esse corte aqui está aproximando essa função azul, que é a função recurso explicitamente, com todos os seus segmentos, com todos os seus trechos, as suas componentes lineares por partes, né? Essa função linear por partes com todas as suas componentes lineares. Então, resolvendo esse problema, nós obtivemos essa solução. A partir dela, nós vamos verificar o problema de separação, novamente. E, com essa solução de partida, né, do último mestre, nós resolvemos novamente os 3 problemas de separação, tomamos os multiplicadores e construímos um corte agregado, que neste caso é x maior ou igual a θ maior ou igual a x menos 7 terços. Então, o primeiro corte que nós geramos aqui foi θ mais x maior ou igual a 7 terços. Então, o primeiro que nós geramos foi θ mais x maior ou igual a 7 terços. O segundo corte que nós acabamos de gerar é θ menos x maior ou igual a menos 7 terços. Ou θ maior ou igual a x menos 7 terços. E essa daqui é θ maior ou igual a 7 terços menos x. Então, o que nós fizemos? Nós geramos um corte de otimalidade que é mais ou menos isso, e o outro corte que é a inclinação é o segundo corte, né? O segundo corte dele, perdão, o primeiro corte é esse daqui, que está aqui representado, inclinação negativa, e o segundo é um corte com inclinação positiva, né? É isso. Então, esse corte aqui, ó, que nós acabamos de introduzir, ele não é satisfeito, por isso ele vai ser introduzido no novo mestre de Benders. Agora, vamos observar qual que é a violação dessa desigualdade aqui, ó. O corte que nós acabamos de gerar, esse novo corte, é esse aqui, ó. Deixando só ele em destaque aqui, ó. E qual que é o valor de θ de x para essa iteração? Θ é menos 23 terços, então menos 23 terços maior ou igual a x, que é 10, menos 7 terços. Então, o que a gente está tentando verificar é menos 23 terços é maior ou igual a 23 terços. Isso aqui é falso. Por quanto que isso aqui é violado? Bom, isso aqui é violado pela seguinte quantidade. Isso aqui é 2 vezes 23 terços. A violação é 2 vezes isso daqui. Isso é a violação do corte. Violação do corte pela solução que deveria atender o corte, caso o θ tivesse sido corretamente precificado. Ele não foi. O θ subestima a função recurso. E essa violação é de 2 vezes 23 terços. Em que consiste essa quantidade 2 vezes 23 terços? Eu vou avançar para a próxima figura, que mostra o seguinte. A anterior é melhor para mostrar o que eu quero mostrar. Enquanto é essa violação? Essa violação é isso aqui, ó. 2 vezes 23 terços, essa diferença. Isso aqui, ó, essa cota, é quanto isso aqui precisa valer. Por quê? Para o x barra igual a 10. Por quê? Para o x barra igual a 10, quem que é a função que me fornece o máximo, o valor de θ? θ é maior ou igual a um monte de funções, mas quem é a função que fornece o envelope superior da função? É esse segmento de reta aqui, ó. É essa função θ maior ou igual a essa região dada por θ maior ou igual a x menos 7 terços, ou a função θ igual a x menos 7 terços. Então,
o valor correto que caligráfico de x deve assumir é pelo menos essa quantidade aqui, é o mínimo dela. Quero minimizar isso. Porém, quanto que a minha aproximação da função recurso me forneceu? Bom, a minha aproximação da função recurso era super pobre. Era dado por isso aqui, ó, por essa função aqui. Ó. E quanto que ela me dava? Ela me dava menos 23 terços. Ao passo que essa função aqui, ó, Q caligráfico de x, é exatamente 23 terços. Como que é 23 terços? Aqui, ó. 10 menos 7 terços, 30 terços menos 7, 23 terços. Então, essa violação é exatamente a diferença entre o que a função recurso vale, propriamente para aquele ponto, e quanto que a sua estimativa da função recurso, dada pelo θ, por essa aproximação, está te entregando. Então, se existe uma diferença aqui, ó, o corte de Benders é violado, o corte de otimalidade é violado. E é por causa disso que a gente introduz o corte. Então, agora, na nossa iteração, na nossa próxima iteração, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar exatamente qual restrição? Essa aqui, ó, uma restrição que é θ maior ou igual a x menos 7 terços. E qual que é a aproximação que nós temos agora da função recurso? É dado por esse segmento que eu estou construindo, mais esse aqui que já está aqui. Então, onde vai ser o mínimo dessa aproximação? Quem que é essa função aqui? Está aqui, ó. Olha o epigráfico dela aqui, ó, a x de 0 a 10. Quem que é o mínimo dela? É essa coisa aqui, ó. É um pouco acima de 2. Então, quando a gente introduz esse segundo corte, ó, a aproximação aqui desenhada direitinho. Quem é a solução ótima desse novo mestre de Benders? 7 terços, como eu mencionei, na minha escala ele estava um pouquinho acima de 2. Exatamente, 2 mais 1 terço. E o θ correspondente? O θ é 0. Para esse valor de x aqui, ó, o θ é exatamente 0. Procedemos da mesma forma. Resolvemos o problema de separação, que aqui nesse slide eu encurtei. Eu gerei esse corte aqui, ó. θ é 0. θ barra é 0. Isso aqui é maior ou igual a 1 terço mais 2 mais 1 terço mais 1, falso. Então, esse corte precisa ser inserido no nosso novo mestre de Benders. Inserimos. Então, olha a aproximação agora que está sendo considerada. Né? Nós temos os dois primeiros cortes, mais esse terceiro corte aqui, ó, que acabamos de produzir. A aproximação está quase lá. Ó. Só falta esse segmentozinho azul aqui. Ó. A aproximação está bem mais próxima da função Q caligráfico de x, da função recurso. Quando agora a gente otimiza essa função, olha o mínimo dela onde está. Está exatamente aqui. Ó. O mínimo da laranja está aqui. Ó. Que é esse ponto aqui, ó, 1,5. Com a função θ valendo 0,83. θ barra, né? O mínimo aqui. 0,83. Resolvemos o problema de separação mais uma vez, com esse ponto de partida, né? Solução do último mestre, e obtemos um novo corte de Benders, que também é violado. 3 meios é maior ou igual a 1 terço vezes 0,83, né? É maior ou igual a 5 menos 3 meios, ou 1 terço vezes 7 meios. Não, falso. Esse corte é violado. Então, nós introduzimos esse novo corte no mestre. E agora, a aproximação que nós temos para a função recurso, por meio desse conjunto de restrições lineares, aqui, ó. Θ é o máximo dessas quantidades aqui, ó. Θ é o máximo de 7 terços menos x, menos 7 terços mais x, 1 terço mais 1 terço de x, 5 terços menos 1 terço de x. Então, agora a aproximação é exata. E não poderia, de outra forma, agora, o mínimo dessa função, que aproxima de forma exata, que é a representação exata de QX, o mínimo está aqui, ó, que é o mínimo do problema. Né? A solução ótima desse problema é x barra igual a 2. E o θ
igual a 1, né? Exatamente, x menos xi, xi menos x, né? Mas em termos de módulo dá o mesmo valor da função objetivo, né? Xi menos x e menos x barra, esse aqui vale 1, esse é o valor ótimo da função. Então tá aí, nesse caso, a gente produziu uma aproximação que, quando o mestre relaxado de Benders foi resolvido e forneceu a solução ótima do Benders original, a gente tinha a descrição completa. É claro que a gente não precisa gerar todas essas desigualdades, né? E também é claro, por esse exemplo aqui, que a gente teria obtido a solução mínima, né, se a nossa aproximação fosse incompleta, mas se ela contivesse este hiperplano, suporte da função q de x, e esta outra aproximação. Por quê? Porque a interseção dessas duas me dá o ponto 2. Né? Desenhando aqui direitinho, ó, colocar uma em cor diferente da outra, esse segmento aqui, ó, eu precisaria ter aproximado, ter gerado ele na aproximação, e o segundo seria esse daqui. Ó. Por quê? Porque a interseção deles me dá exatamente o x barra igual a 2. Esse daqui e esse daqui, essas duas partes do envelope que compõem a função Q caligráfica, elas não são necessárias. Por quê? Porque o mínimo ele aparece na interseção dessas duas aqui. Né? Então, isso mostra, esse exemplo é muito bacana porque mostra geometricamente, de uma maneira muito clara, qual que é a forma dessa função recurso, por um lado, e o que a gente está fazendo quando a gente está gerando esses cortes de otimalidade. A gente está dinamicamente aproximando a função recurso por um conjunto de funções lineares por partes, né, que suportam inferiormente essa função, né, essa função que a gente está gerando é a função convexa e que ela aproxima por baixo essa função q de x. Cada uma dessas desigualdades aqui é um hiperplano, gera um hiperplano suporte de q barra de x. Então essa aqui é a estrutura do algoritmo de Benders. Então, resumindo o que a gente viu nesse exemplo, ao final da quinta iteração, a gente obteve uma descrição completa de q de x por meio dessas desigualdades, os cortes de Benders. A gente não precisa necessariamente gerar todas elas para que o algoritmo convirja. Ele espera-se, ele precisa convergir bem antes disso, caso contrário ele não é um algoritmo prático, porque o número de iterações vai ser gigantesco, né? Então é importante salientar isso. Neste caso a gente gerou todos, por quê? Porque é um exemplo pequeno e a gente partiu de uma solução inicial, que foi o x barra igual a zero, muito mal escolhida, né? Mas a gente não sabe qual é a solução que a gente deve escolher inicialmente. Então, isso nos leva a uma outra observação. O ponto de partida do algoritmo influencia a trajetória do mesmo. O que depende o ponto de partida? Depende, claro, do conjunto de restrições iniciais, cortes de otimalidade iniciais que nós abastecemos o mestre. Nós não abastecemos o mestre com nenhum desses cortes. Então, normalmente, o algoritmo de L-shaped, ou decomposição de Benders, ele funciona melhor quando mais cedo a gente abastece o mestre. Então, se você dispõe de uma solução heurística, uma solução primal viável, né, para o seu problema, você pode usar o problema de separação para caracterizar cortes de otimalidade que precisam ser satisfeitos por essa solução heurística. Com isso, você já provê uma aproximação de melhor qualidade para o seu mestre relaxado. Melhor qualidade em relação a não ter nenhuma aproximação. Né? Permitir que na primeira iteração o θ seja menos infinito. E, em particular, neste exemplo que a gente produziu, a gente precisava ter gerado dois hiperplanos especificamente para que a gente caracterizasse o mínimo, que eram os dois hiperplanos associados a esses dois intervalos que nós vimos. Né? Isso ficou bastante claro na geometria ali da função q de x. E outro ponto, cortes de Benders de boa qualidade podem também acelerar o método. Né? E mesmo porque, em muitos casos, a gente vai ter multiplicidade de soluções ótimas, multiplicidade de cortes que a gente pode inserir no problema. Por quê? Porque o problema dual, o problema de separação dual, ele pode ter mais de uma solução dual ótima. E a partir dessas soluções duais ótimas distintas, a gente pode gerar
cortes diferentes, e isso tem impacto no algoritmo. E o assunto multiplicidade de soluções ótimas para o problema de separação dual, ele é muito importante porque ele permite alternativas para resolução de multiplicadores duais para a formulação de cortes. Esses cortes impactam a trajetória do algoritmo. Então, vamos considerar o mesmo exemplo, então, na sua primeira iteração da resolução do primeiro mestre de Bendas. Nós tínhamos liberdade de escolher qualquer ponto no intervalo de 0 a 10. Na primeira abordagem, nós escolhemos aleatório ponto 0 apenas para ilustrar o método. Vamos supor que a gente tivesse escolhido x barra igual a 2 por um golpe de sorte, né? Com o θ barra igual a menos infinito. Então, nós poderíamos escolher qualquer coisa e fomos extremamente felizes ao escolher o ponto x barra igual a 2, que por sorte é o mínimo, mas não é esse o ponto específico que eu quero tratar aqui. O que eu quero mostrar é o seguinte: vamos pegar o ponto x barra igual a 2 e vamos olhar a função recurso nesse ponto x barra igual a 2. A função recurso eu vou até avançar mais para pegar a original que nós desenhamos lá atrás. Essa aqui, ó. Ela aqui, ó. Né? Então está aqui a função recurso. No ponto x igual a 2, nós temos dois hiperplanos gerando o ponto x barra igual a 2 com θ igual a 1. O x barra igual a 2 e o θ igual a 1, nós sabemos que é a solução ótima do nosso problema estocástico. Repara o seguinte, que eu preciso cortar o ponto que tem x barra igual a 2 e θ igual a θ barra igual a menos infinito. Essa foi a solução que o meu mestre me deu agora. Uma escolha particular de x barra, eu escolhi 2, mas θ é menos infinito. Então, eu preciso cortar esse ponto que está aqui, ó, no valor de x barra igual a 2 e θ indo para menos infinito. Eu posso cortar usando multiplicadores que gerem, por exemplo, este corte aqui, esse hiperplano. Qual que é ele? É aquele que define o intervalo 1, 2, é esse corte aqui, ó, 5 terços menos 1 terço de x. 5 terços menos 1 terço de x. Ou eu posso gerar por meio desse hiperplano, que é o hiperplano associado ao intervalo 2, 4. 1 terço mais 1 terço de x. São dois hiperplanos associados a esse envelope superior que compõe a função Q caligráfico de x. Mas repara, se eu combinar essas duas desigualdades aqui, ó, com pesos não negativos, se eu fizer uma combinação afim dessas desigualdades, o que eu estou dizendo? Se eu combinar θ maior ou igual a 1 terço mais 1 terço de x, que é essa daqui, ó, uma delas, com θ maior ou igual a 5 terços de x menos 1 terço de x, se eu combinar isso aqui com um peso, por exemplo, beta maior que zero e alfa maior que zero, desde que alfa seja diferente de beta, para que esse termo aqui não anule, eu vou gerar uma nova desigualdade. Vai ser 2θ, beta θ mais alfa θ, que é θ alfa mais beta, maior ou igual a quanto? 1 terço vezes beta mais 5 terços vezes alfa mais 1 terço de x vezes beta mais alfa. Vai me dar uma desigualdade que vai estar aqui, ó. Ela vai tocar a função Q de x caligráfico exatamente no ponto 2. E ela vai ser uma função que suporta inferiormente o Q de x caligráfico no ponto x barra igual a 2.
ela me permite cortar a função. Só que eu tenho mais de uma forma de gerar um multiplicador. Por quê? Porque eu tenho duas soluções ótimas extremas para o poliedro dual. Quais são as duas soluções ótimas extremas? O vetor de multiplicadores duais que gerou este corte aqui e o outro que gerou este corte aqui. E o que a gente sabe de programação linear? A gente sabe o seguinte, sempre que um problema de programação linear tem uma solução ótima, ele tem uma solução ótima num vértice. E se eu tenho duas soluções ótimas para um problema de programação linear, né, qualquer combinação convexa delas é uma solução ótima para um problema de programação linear também, para o mesmo problema de programação linear. Então, o que eu estou dizendo é que eu tenho outros multiplicadores aqui que geram cortes diferentes. Em particular, aqui eu tenho dois cortes que geram soluções extremas. Dois cortes gerados por multiplicadores que são vértices do poliedro dual. Então eu tenho liberdade para escolher esses multiplicadores. Né? Pode ser que um corte seja melhor que o outro. Um multiplicador gere cortes melhores que o outro. Então esse é um assunto bastante importante no estudo desse tipo de algoritmo. Então, retornando, por exemplo, para a explicação aqui dos cortes da multiplicidade, nesse ponto 2, x barra igual a 2, nós podemos gerar mais de um tipo de corte. Tá? Quais são os pontos extremos que a gente poderia gerar? Por exemplo, eu poderia gerar um multiplicador, um corte a partir desse vetor de multiplicadores aqui. Ó. Qual que é a componente do vetor de multiplicadores que admite solução ótima múltipla? É a segunda componente. Se a gente for no primeiro subproblema e formular o PSP primal associado ao cenário 2, a gente vai ver que o PSD de 2 possui múltiplas soluções ótimas duais. Em que intervalo? No intervalo de menos 1/3 a 1/3. Se eu uso essa solução extrema, eu gero um dos dois cortes que nós identificamos. Se eu gero esta solução extrema, eu gero a outra. De que eu estou falando? Eu desenhei, no caso, no exemplo acima, no ponto 2, esses dois hiperplanos aqui que suportavam a função Q de x, Q caligráfico de x. Né? Um desses hiperplanos é gerado por uma escolha de multiplicador, que é essa aqui. Outro é gerado pelo outro multiplicador. Então, se eu gero, por exemplo, o corte a partir dessa componente do vetor π com alfa igual a 0, por exemplo, olha o corte que eu gero de Benders. Θ maior ou igual a constante. É verdade. Toda a solução, todo o epigrafo associado aqui, caligráfico x, está acima da cota 1. Olha como que isso é verdade aqui. Ó. Vamos apagar aqui para a gente ver. Ó. É verdade. Θ maior ou igual a 1 é válido. 1 é o mínimo, aliás. Então, o que ele está me dizendo que aquele multiplicador alfa é igual a 0, ou seja, com a componente π2 igual a 0 para o corte agregado que eu estou gerando, eu estou dizendo o seguinte, com essa escolha e com as demais de π1 e π2, π1 barra e π3 barra, perdão, que não são, que são escolhas únicas, porque o subproblema dual admite solução ótima única, nós geramos o corte θ maior ou igual a 1, que é válido. Se eu utilizar o multiplicador 1/3 e o multiplicador menos 1/3, eu vou gerar um dos dois outros. Este e esse. Agora, se eu combinar esses dois cortes aqui, né, essas duas desigualdades,
pesos não negativos, eu gero outros cortes que estão nesse cone aqui, ó. Então é isso que esse exemplo aqui está ilustrando. Eu gero desigualdades válidas distintas, tantas quanto eu queira, a partir de soluções ótimas múltiplas para os subproblemas de Benders, para os multiplicadores duais admitindo soluções ótimas múltiplas. Então, isso está melhor ilustrado aqui nessa figura, que sintetiza bem o que eu estava dizendo, né? Com esse multiplicador aqui, ó, com 0 na entrada de π2, o que a gente obtém é essa curva aqui em laranja. Com menos 1/3 na entrada de π2, a gente obtém a curva em vermelho, que θ maior ou igual a função que tem a derivada positiva em x, essa função aqui, ó. E com θ igual a mais 1/3, que a gente obtém essa curva em verde. Por que isso acontece? Porque essa função Q caligráfico de x é uma função não diferenciável. Nessas quinas aqui, ó. Então, quando o seu x barra é um ponto de quina, o que é ponto de quina? Ponto não diferenciável, né? O meu subdiferencial dessa função Q, ele não é um conjunto unitário. Ele contém mais de um subgradiente. Ele contém infinitos subgradientes. Para qualquer subgradiente eu formulo um hiperplano que suporta inferiormente essa função Q de x caligráfico, Q caligráfico de x, ou convexidade dela, né? Então a característica de Q de x que traz essa flexibilidade ou essa natureza do algoritmo de Benders é que essa função Q de x é não diferenciável em vários pontos, né? É num conjunto de medida nula, mas é uma função não diferenciável, né? Então, nesses pontos onde ela não é diferenciável, nós temos mais de um multiplicador para os quais que podem ser utilizados para construir cortes alternativos de Benders, né? A explicação é bastante óbvia quando a gente vê essa ilustração geométrica da função Q de x e das aproximações que o algoritmo de Benders gera para essa função recurso, né, para a função Q de x por meio da variável θ que nós introduzimos na reformulação.